Olá, meu nome é Valfredo Medeiros, eu sou psicólogo e eu estou aqui para compartilhar com vocês por que eu acredito que a psicologia pode ser uma ferramenta, uma prática útil para todo tipo de pessoa. No senso comum, existe uma crença, que a todo momento afirma que a psicologia só é relevante em casos, de transtorno psíquico sério, severo, ou então, de um decréscimo da saúde mental. Ok, é isso também. Mas a psicologia pode ser útil para todos os tipos de pessoa. Vou explicar um pouquinho mais para frente. Primeiro quero compartilhar com vocês o que eu acredito, que é a psicologia. Para mim a psicologia, ela é o estudo da nossa subjetividade. Então a gente tem esse corpo, somos também esse corpo que é concreto, denso, material, mas tem toda uma instância, onde estão lá os nossos sentimentos, pensamentos, onde estão as nossas crenças, o nosso estado de espírito, o nosso estado de humor, as compulsões, os nossos sentimentos mais profundos. E isso é a nossa subjetividade. E, evidente, a gente não é só esse corpo, a gente também é essa subjetividade. E essa subjetividade, então, está fortemente influenciando como é que eu estou vivendo a minha vida, como é que é a minha vida, como é que eu resolvo as minhas questões. Então, conhecer essa subjetividade é conhecer melhor como eu funciono. E a cereja do bolo dessa investigação da subjetividade é o estudo, então, do nosso inconsciente. Essa parte ainda mais escondida, ainda mais misteriosa, porque como o próprio nome diz, a gente não tem consciência dela. E ao mesmo tempo, as elaborações racionais nem sempre conseguem destrinchar e entender esse mundo mais inconsciente. Como é difícil falar dele, eu vou querer dar aqui alguns exemplos para ajudar a gente a entender o que é essa subjetividade, o inconsciente dessa subjetividade. Então, basicamente, duas coisas ajudam a gente a entender que, opa, tem inconsciente atuando aqui. Uma delas é quando eu percebo que algumas coisas na minha vida ficam repetindo recorrentemente. Aquilo está toda hora repetindo. Aquilo está toda hora repetindo. É uma coisa que eu não quero, mas quando eu vejo ela aparece na minha vida. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vontade de ter um relacionamento mais profundo, um relacionamento com maior vínculo, para construir alguma coisa junto, para ir além, só da coisa do ficar, do namorar, quer mesmo construir alguma coisa. E ela se percebe em todos os relacionamentos se engajando, se sentindo atraída por pessoas, atraída ou atraído, por pessoas que não estão afim de uma relação nesse momento. Sem julgamento, certo ou errado, não é isso. Mas ela se sente atraída por pessoas que não estão querendo construir uma relação. E aí ela se sente frustrada toda vez. E sai de uma relação e entra em outra relação e aquilo se repete. Por mais que ela queira, que ela deseje conscientemente uma relação, alguma coisa não deixa. Essa parte, essa coisa que não deixa é o inconsciente. Isso é um exemplo. Outro aspecto que também ajuda a gente a entender se tem o inconsciente acontecendo, são aquelas coisas que eu já sei que não são boas para mim, eu já sei que me trazem problemas, mas não tem jeito. Eu viro e mexo, tô repetindo, não consigo fazer diferente, não consigo mudar. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com compromissos. Eu tô sempre atrasado, tô sempre atrasada. Eu já sei como isso me prejudica, conscientemente eu já entendo que isso está me atrapalhando profissionalmente, que isso me prejudica na relação com os meus amigos, que isso traz todo um transtorno na forma como as pessoas me veem, as pessoas não confiam em mim. Mas não tem jeito, eu me proponho a fazer diferente, vou fazer diferente, mas quando eu vejo, eu até acordei com tempo suficiente para ir lá no compromisso, mas eu me enrolo com isso, me enrolo com aquilo. Quando eu vejo, eu estou atrasado de novo. Por mais que eu faça a força, eu não consigo vencer essa tendência do inconsciente. É importante entender que isso não tem nada a ver com disciplina, com preguiça. A força do inconsciente, ela é muito grande, ela é muito profunda, é muito difícil ir contra ela.
né? Então, esses são alguns exemplos, né, de como que o inconsciente atua. Você consegue se ver, né, em alguma situação recorrente ao longo da sua vida, da sua história, da sua biografia, ou então aquele padrão de comportamento, aquele tipo de situação que você quer se comprometer a fazer diferente, você se compromete, mesmo sabendo, já sabendo que não é bom para você, mas você não consegue? Então é nesses lugares que o seu inconsciente está atuando. E esse inconsciente, ele não nasce do nada, ele não é aleatório. Ele tem as suas origens, as suas raízes lá na nossa infância. E é nisso que a psicologia então vai nos ajudar, a entrar em contato com a nossa história e entender o que foi construído nesse inconsciente que está determinando negativamente a minha vida hoje, não me permitindo estar gozando plenamente de todas as possibilidades que eu tenho. Então a psicologia é importante e útil sim em transtornos psíquicos severos. Aquela ansiedade crônica, né? Aquela depressão aguda, aquela baixa estima, aquela dificuldade nos relacionamentos. Claro que a psicologia é importante e útil nesse tipo de casos. Mas não é só nesses casos extremos. Todos nós, em algum nível, temos alguma insatisfação. Tem uma área na vida que não está fluindo, que está emperrada, que não está indo tão bem quanto a gente gostaria, né? E da mesma forma, isso está relacionado com o inconsciente, isso está relacionado com a subjetividade. Então, a psicologia, ela vai te dando esse manual de instruções de como funciona o seu mundo psíquico. E de posse desse conhecimento, você tem então condições de operar no mundo de outra maneira. Você tem condições de agir no mundo, né, de se transformar, de integrar esses conteúdos de maneira consciente. Isso vai proporcionando para você uma vida mais autêntica, uma vida mais plena, uma vida menos, né, a serviço de responder a certos condicionamentos inconscientes que vêm da nossa origem, da família, da educação. A terapia então nos proporciona liberdade de gestão, de autogestão. É uma incrível jornada de autoconhecimento, onde a gente vai mergulhando nos nossos mundos internos, entendendo por que eu sou assim, por que eu sou assado, por que eu reajo dessa maneira, entendendo o que funciona, o que não está funcionando, desconstruindo isso lá na origem, lá nos nossos sentimentos, podendo então, né, construir uma vida plena, uma vida com realização, uma vida com autorresponsabilidade. Chega de botar a culpa no outro, ou a culpa no contexto, na situação. O que eu posso fazer para melhorar a minha condição? Os recursos ficam disponíveis para você ir realmente atrás de uma vida com mais sentido, uma vida com mais verdade, uma vida que pulsa e vibra dentro de você, não uma vida de responder a certos, né, padrões condicionados dentro desse mundo inconsciente. Psicologia, ela é liberdade. Eu estou aqui para te ajudar com um problema, um transtorno, um problema psíquico mais severo, ou se você quer investigar, né, áreas da sua vida que não estão indo tão bem, se você tem esse anseio por uma vida plena. Eu estou aqui para te ajudar. Eu te espero aqui. Um abraço.